Bem-vinda ao nosso programa Tendência e Mercado. Eu sou o Aquiles e vamos falar hoje sobre um tema muito relevante para aquelas pessoas que pretendem ingressar em um mercado que está em constante crescimento. O tema será secretariado, o mercado de secretariado. Eu tenho aqui o grande prazer e orgulho de ter a presença da presidente do Sindicato das Secretárias e Secretários de São Paulo, Isabel Batista. Bem-vinda. Obrigada, Aquiles. Ela é presidente da Sincesp, em São Paulo. Vai falar um pouquinho sobre como funciona o mercado não só de São Paulo, mas do Brasil. E também da professora Beth Delia, que é palestrante, professora e coach também. Ambas foram coautoras do livro Excelência do Secretariado, que vai aparecer para você na sequência ali algumas fotos. Vamos falar então um pouquinho, professoras, sobre o papel do secretariado no mercado de trabalho. Como que está esse mercado? Está em crescimento? Está estagnado? Como que a professora... Olha, esse mercado, o papel da secretária, ele está em constante evolução. Segundo uma pesquisa que foi feita já há alguns anos, é a terceira profissão que mais cresce no mundo. E hoje a gente percebe que em São Paulo e também no Brasil esse é um dado relevante. Por quê? Porque é uma profissão que está ao lado das pessoas que decidem e cada vez mais ela tem uma importância no assessoramento aos níveis decisórios. A Isabel, como ela está na entidade, ela tem alguns dados mais específicos de empregabilidade e até dessa oscilação ou até do crescimento com mais propriedade. Eu gostaria que ela complementasse a informação. Bom, eu acho que primeiramente eu quero agradecer você, Aquiles, por essa oportunidade de estarmos aqui nesse programa de Tendência e Mercado. Também a Vanderleia, que eu tenho um carinho muito grande pelo povo do Paraná, mas especialmente eu tenho uma relação muito saudável com a Uninter, que nós somos parceiros há muito tempo, já validamos e divulgamos o curso do secretariado no nosso estado, na nossa entidade, mas entendendo que ele é um forte denominador para a formação do curso de secretariado em todo o Brasil. Então, é uma honra estar aqui com vocês. E complementando a questão que a Beth coloca, que você pergunta sobre mercado de trabalho, nós vemos sim um mercado que ele é restritivo quando fecham as vagas, quando a gente vê um país com Copa do Mundo, um país com carnaval um pouco mais tarde, um ano eleitoral, mas elas não deixam essas oportunidades de aparecerem e de estarem abertas. Não só nas empresas públicas, como nas empresas privadas, onde a gente também vê a questão da abertura de concursos públicos. Então, ela às vezes, ela fica até mascarada por formações de profissionais em outras áreas, que não dão oportunidade para abertura de vagas de secretariado, e eles entram, às vezes as empresas são obrigadas por formações em nível superior, por termos uma lei de regulamentação, e que tudo isso prende um pouco e beneficamente a profissão, mas quando tem formação em outra área, não valorizando o bom currículo do secretariado, a boa formação que se tem, tanto no nível técnico ou tecnológico, como o bacharel em secretariado, que abram essas vagas e contratem outros profissionais com formação em administração, contabilidade, psicologia, letras, que nós entendemos que cada um tem que estar dentro do seu mercado. Então, a gente precisa, sem dúvida nenhuma, para o fortalecimento dentro da nossa área e para garantir essa empregabilidade, ter a manutenção e o fortalecimento da formação em secretariado, que eu acredito seja o nosso objetivo como entidade de classe e também das instituições de ensino que querem oferecer e ter essas oportunidades de formação em secretariado também. Ok. A professora, lembrando então que é presidente do Sindicato dos Secretárias e Secretários de São Paulo e tem uma visão bem atual sobre o mercado, né? Nós podemos falar que no Brasil esse mercado de profissionais de secretariado está crescendo e também ressaltando a importância da formação na área, porque nós já observamos pessoas, por exemplo, eu tenho uma formação de computação e formação de administração. Na formação de computação, uma deficiência que nós tínhamos era que
quando você termina o curso de 4, 5 anos, bacharelado em ciência da computação, por exemplo, você iria disputar uma vaga com alguém que fez um curso técnico de 6 meses, 5 meses, 3, não, profissionalizante, né, específico, que é bom também, mas muitas vezes o analista de sistemas que fica 4, 5 anos, ele acaba perdendo espaço para aquele que fez apenas um curso de 5, 6 meses por uma demanda de mercado, custo. Então nós observamos isso também na questão do secretariado, algumas pessoas que trabalham na área do secretariado sem ter a formação, como regulamentar isso? Existe uma lei maior, é permitido, a professora falou que existe um esforço, mas eu posso trabalhar como secretário sem ser formado? Não. Olha, o mercado, ele até acata isto, infelizmente, para a gente. Ele acaba absorvendo profissionais de outras áreas e põe no desempenho da função do secretariado com outra nomenclatura, com a diversidade de nomenclatura, como assistentes. O mais forte que nós ouvimos são os assistentes administrativos. Não está certo, porque eu acho que dentro de um mundo onde nós pregamos a responsabilidade social, pregamos a sustentabilidade, e em especial dentro da nossa profissão, onde a ética é o próprio nome do secretariado, o que nós temos que fazer é o correto, respeitar a lei de regulamentação da profissão, fazer com que todas as empresas acatem essa lei de regulamentação, não mascarem a profissão com outras nomenclaturas, porque ela não deixa de existir. No site do Sincesp, por exemplo, se o ouvinte tem curiosidade de entrar na área de eventos apoiados pela entidade, de cursos, de eventos voltados para o secretariado, só no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, deve ter agora, entre agosto e outubro, pelo menos uns 7 eventos. Então, isso mostra que este profissional existe, que ele está aí no mercado, só que ele está sendo confundido com outro, porque, então, voltando na sua pergunta, é importante fazer o secretariado? Existe uma lei maior? A própria lei que está regulamentada há quase 30 anos, que ela é de 1985. Em setembro será completado, então, acho que 29 anos de formação, né, de regulamentação dessa profissão. E é isso que a gente quer. Eu acho que você perguntou se a empregabilidade é importante no Brasil inteiro. Sim. A característica um pouco diferente do Sul e Sudeste é que aqui nós temos mais empresas privadas, não temos também as públicas. No Nordeste, nós temos mais as empresas públicas, mas também tem uma nova tendência de mercado que eu entendo que é extremamente importante para a gente, que é a docência na área do secretariado. Que é o secretariado virtual, o assessoramento à distância. Isso são tendências que a gente não pode deixar de comentar e valorizar, porque elas existem. E dentro da questão da docência, a gente acha muito importante, porque talvez até esse hiato que tenha dado dentro da questão da empregabilidade e dessa confusão de mercado, é que nós não tivemos professores formados em secretariado para dar aula para aqueles futuros alunos do secretariado. Isso pode ter gerado um pouco de desgaste de imagem da profissão. E eu acho que é dentro disso que nós estamos valorizando, criando revistas científicas em secretariado, valorizando a pesquisa em secretariado, que isso faz com que essa empregabilidade ela se torne mais perene, e eu acredito que não é um trabalho a curto prazo, mas nós já começamos a fazer, né? Nós já estamos investindo nisso, então nós entendemos que num determinado momento não vai ser só sensibilização, a gente já vai ter a consciência presente de novo na questão das empresas ao contratarem esses profissionais. O que nós observamos constantemente é que ainda nas empresas, eu falo observamos porque no decorrer das nossas entrevistas, eu vou pegando um pouquinho de cada entrevistado, assim, com as experiências, e percebe-se que ainda nas empresas, elas ainda têm alguns setores que ainda querem o jeitinho brasileiro levar vantagem, então daí acaba realocando com outro nome, a questão do analista de sistemas, o secretariado, a secretária e assim por diante. Mas é uma questão de tempo, como a professora falou, o ideal mesmo é que a pessoa seja profissional da área, obviamente porque o mercado está cada vez mais competitivo. Sem dúvida. Ok. Bom, e tem também uma coisa no desempenho, professor, queria complementar, né? Gabriel, acho que ela explicou muito bem, mas eu que também atuo dando aulas para o profissional de secretariado, que vai buscar reciclagem e desenvolvimento, eu percebo que o desempenho também sofre, ok? Então, por que o mercado ainda pega profissionais com outras formações?
A parte de aquisição de conhecimento técnico, quem tem uma outra formação acaba absorvendo, ok? Porque tem nível cultural, acaba entrando, boa sabendo vontade, tecnologia, boa vontade. Então, o processo operacional, as pessoas aprendem. Mas elas ficam com uma lacuna muito grande na essência do secretariado, que é ser um agente facilitador, entender o seu papel, gostar da profissão. Então, nós percebemos que muitas pessoas que às vezes estão atuando na profissão, estão tirando, né, a sua sobrevivência da profissão, elas não falam com orgulho que elas são secretárias e são secretários, justamente porque falta essência. Eles vêm oriundos de outros cursos, aprendem as rotinas, mas desconhecem a essência. Então, o desempenho fica com prejuízo, a empresa precisa mandar essas pessoas fazerem curso de desenvolvimento para aprenderem, mas ainda elas acabam não valorizando a profissão, porque elas acabam gostando até dos nomes que são nomes, né, que são essas arrumações, né, esses apelidos que as empresas usam para fugir um pouco da nomenclatura adequada, que exige formação adequada. E as empresas, eu imagino que as empresas que contratam esses profissionais que não são da área, né, para trabalhar na área de secretariado, sai mais caro o molho que o peixe, como dizem, né? Acaba com o tempo. Esse é um trabalho que lá em São Paulo a gente tem um comitê de educação que é organizado pelo sindicato, eu faço parte, que a gente luta para isso. Né? A gente percebe o seguinte, a gente gostaria, a longo prazo, porque é um trabalho que exigiria pesquisa, de mostrar o quanto custa para a empresa contratar um profissional errado. Primeiro, a gente percebe o seguinte, se eu sou formado em administração e vou trabalhar em secretariado, já existe aí um desvio de função, ok? E também que deve afetar a motivação da pessoa. Se ela é formada em administração e vai trabalhar em secretariado, ela não deve estar tão motivada. Aí ela aprende a função, acaba até usufruindo dos benefícios da profissão, porque ela está ao lado do nível decisório, ela tem um certo status, ela tem uma evolução, visibilidade, mas a pessoa não aprendeu a essência. E acaba não tendo orgulho do nome. Ela prefere, às vezes, ser chamada de assistente, de assessora, do que da profissão, mesmo estando lá. Então, o custo, né, para a empresa, se ela tivesse consciência, é muito maior. Sim. Porque ela precisa mandar esse profissional fazer cursos de desenvolvimento para aprender aquilo que seria normal ela ter aprendido na graduação. E evoluir em outros itens. Né? Então, mas isso a gente não conseguiu ainda medir. Né? A gente consegue falar. Eu acho que a hora que a gente tiver dados de custo e mostrar para as empresas, vai ser mais fácil essa questão da conscientização e da ética, que é um trabalho, a gente sabe, a médio e longo prazo. Né? E a profissão de secretariado se for pensar assim, em questões de status, poder, é o mais próximo do poder que pode existir. Ela está, né, ao lado dos níveis decisórios. Eu acho assim que a gente, por uma questão até de falta de recursos, a gente não consegue mostrar isto na TV. Né? Eu falei que se a gente tivesse dinheiro, a gente ia mostrar para as pessoas o seguinte: para o aluno de secretariado, você quer ter uma profissão de status, que ajuda a resolver problemas, que está ao lado das pessoas que decidem, que você tem um bom salário, tem evolução, tem plano de evolução? Isso é ser secretário. Né? Só que a gente precisaria de mais recursos. Então, um programa como esse acaba sendo muito importante, porque a gente consegue falar isso e valorizar a formação específica e chegar nesse mercado, né? Mostrar para o pessoal de recursos humanos, olha, se você contratar o profissional do secretariado, você vai ter o profissional certo, na área certa, vai ter qualidade, e o dinheiro que você vai investir em desenvolvimento vai ser para ele evoluir, e não para aprender o básico. Exatamente. Na parte da essência. Literalmente o barato sai caro. O barato sai caro, né? Professora Beth, poderia falar um pouquinho mais sobre as novas competências? Imagine que alguém que está assistindo agora o programa gostou do assunto, interessante, ela está tentando escolher uma área, uma profissão, e achou interessante. Quais são as novas competências, né? A professora Beth, a professora Isabel também fiquem à vontade, para falar sobre as novas competências desse profissional do secretariado. O que eu que estou assistindo agora tenho que ter para ser, além de fazer uma graduação, um curso de especialização, estar antenado, o que eu preciso ter para perceber eu serei um bom
profissional dessa área? Ótimo. Tem até um livro, professor, As Novas Competências do Profissional de Secretariado. E este livro eu fiz junto com a Edmeia, que também já foi secretária e hoje ela está mais na área de português. O que nós procuramos retratar nesse livro? Que além do previsível, quando alguém fala, quero ser secretária, tem as técnicas que são previsíveis das rotinas administrativas e do fazer secretarial. Só que hoje, para atuar como secretária, você precisa também ter competências no lado comportamental. Então, você vai ter que ter competências na área de relacionamento humano, na área de comunicação, gestão do tempo, liderança, e também ter uma postura de entender da estratégia da empresa. Ela tem que ter uma visão global do negócio. Ela não é uma pessoa que vai estar ali para fazer só aquilo que alguém direciona. É uma pessoa que percebe as prioridades, entende o negócio, conhece o cliente interno, o externo, conhece o perfil dos seus gestores e ela, nesse meio de campo, vai atuar com essas competências novas que estão focadas principalmente no lado comportamental. Inteligência emocional ela precisa também, por quê? Porque ela vive num meio em que ela é muito exigida em termos de equilíbrio e ela lida com profissionais de perfis heterogêneos. E a secretária, ela tem que se adaptar, o secretário e a secretária se adaptarem aos perfis heterogêneos. Então, entender de pessoas, né? E aí comunicação, relacionamento, inteligência emocional, são algumas das novas competências que complementam esse profissional que tem que ter o equilíbrio entre o técnico e o comportamental. A professora falou um assunto, se não me engano, acho que deve ser a 13ª edição do programa Tendência e Mercado, 13ª entrevista. Todas as entrevistas dos mais variados temas foi relacionado à questão do relacionamento interpessoal. Sim. Então, você que está assistindo agora essa entrevista, pense o seguinte, anote aí, né, no caderninho, antigamente era no caderninho, agora no notebook, ali no seu laptop, alguma coisa. Anote, relação interpessoal é fundamental para você, né, exercer sua profissão em qualquer área. Um pequeno relato, eu comecei a vida acadêmica, a docência, a primeira turma que eu lecionei foi uma turma de secretariado. Olha que interessante. Uma disciplina de marketing para o curso de secretariado. E me chamou muita atenção, daí tive outras experiências no Grupo Uninter, outras instituições, mas me chamava a atenção, não que os outros cursos não tinham o empenho necessário, mas as turmas de secretariado, eles tinham uma determinação, era incrível, assim, porque o foco era muito claro, sabe? Porque eu imagino o seguinte, porque pela experiência, muitas vezes na administração o pessoal também indeciso vai para a administração para tomar uma decisão ali dentro. Sim, né? Exatamente. O pessoal de publicidade também, eu vejo, um curso legal, um curso bacana, está em evidência, está em crescimento também, mas tem muita gente que vai achando que é um curso legal, né? Um curso bacana. No secretariado eu percebia que as pessoas que estavam ali, 90% já sabiam o que queriam. Né? Isso vai no caminho que nós estamos falando aqui. Exatamente. Nesse sentido. Lembrando que no decorrer da entrevista, embaixo da tela vai ter aí para você acessar o Twitter do programa e vai ter também o site, que é o www.tendenciamercado.com.br, bem como os contatos dos entrevistados, ok? Na sequência, logicamente nós temos apenas 30 minutos, mas vai tirar algumas dúvidas, entre em contato que nós direcionamos aí os seus questionamentos para os entrevistados. Bom, sobre os livros, o pessoal vai tendo acesso à imagem da capa durante a entrevista, né, eles vão ver, nesse momento está aparecendo a capa dos livros para que eles possam ter uma noção legal. Do que se trata essa inovação? Né? As professoras escreveram no livro sobre inovação, fala-se muito sobre inovação. Né? O que é o DNA do inovador? Do que se trata isso? Como fica claro isso para... Então, Aquiles, eu penso que você e a Beth já conversaram um pouco sobre, estimulou que ela falasse sobre as competências do profissional de secretariado, e ela já fez uma abrangência bem, falando de suas atribuições e da importância desta habilidade, dessa competência para um melhor assessoramento e uma melhor inserção dentro do mercado de trabalho. E dentro disto, a gente já pode falar do DNA do inovador e do DNA do inovador do secretariado também. Porque ele veio como resultado, dentro de alguns serviços que o nosso
Sindicato de São Paulo oferece, não só dentro da parte legal, que esta é quase que uma obrigação para a gente como entidade sindical, mas criamos também e estamos trabalhando aí, agora virá em 2015 a terceira edição do Congresso Internacional de Secretariado, que pretende exatamente fazer com que todo profissional que esteja lá, mas que também conheça o resultado do que está lá, ele pense de uma forma diferente com relação à sua profissão. E que saiam de lá resoluções e propostas para que ele reflita sobre a sua própria profissão. E no congresso realizado em 2013, como resolução, nós trabalhamos e relacionamos as competências e habilidades do secretariado através das diretrizes curriculares, e que são as habilidades e competências que nós devemos ter, que foram essas que a Beth comentou um pouco, né? E o do inovador, quando nós fizemos essa relação, nós percebemos que as competências do inovador, elas são comportamentais, elas falam de associação, de questionamento, de networking, de habilidades que, para você ser um pouco criativo, um pouco inovador, você tem que desenvolver, que não é difícil. É só a gente se relacionar, é só a gente estar em público, é só desafiarmos aquele lugar comum. Você falou um pouquinho antes sobre a questão da inteligência emocional. Tanto ouvimos sobre isso, né? Eu acho que assim, eu já tive escolas muito boas, a própria Beth Delia foi uma escola presente, perene de ensinamento para que a gente possa entender que a gente precisa, dentro da nossa vida, gerenciar todas essas emoções. A gente não pode simplesmente sair por aí. Mas eu vou em escolas do interior do estado, que quando eu falo inteligência emocional, eles não sabem o que é. Então, esta é uma proposta do Congresso. Você questionar, você instigar aquele participante, aquele que vai conhecer essa resolução, a entender um pouco mais do que seja esta mudança de comportamento que uma entidade, ou que as entidades ali presentes no evento, elas estão propondo para a profissão. E dentro dessa questão do DNA do inovador, do secretariado, o que a gente está querendo? É um aprofundamento que essas competências, essas habilidades, elas se tornem mais visíveis e que este profissional faça aparecer a sua melhor estratégia no assessoramento, na execução do seu trabalho. Então, é isso que nós estamos provocando, é isso que nós estamos querendo com essa proposta do DNA do inovador. Semear isto e colher que o aprofundamento e o conhecimento destas competências, dessas habilidades com estratégia dentro da carreira do secretariado. Você gostaria de completar, Beth? Eu acho que a Bel colocou muito bem. E o que é importante, às vezes as pessoas, né, não só da nossa profissão, de todos os segmentos profissionais, não sabem, não têm consciência que todo mundo pode ser inovador, todo mundo pode ser criativo. E o que a gente está querendo é que o próprio profissional veja, puxa, nas habilidades que eu fui desenvolvido para ser um profissional e que estão lá constando, principalmente da graduação, está tudo ali presente. É só eu explorar de uma forma mais adequada aquilo que eu tenho no dia a dia. Então, eles colocam nesse livro DNA do Inovador, que foi a fonte inspiradora da Bel, né, que você pode, em muitas situações, né, questionar. Então, como é que hoje, eu assistindo esse programa, eu posso fazer perguntas, né? Que pergunta seria interessante para eu crescer? O que eu posso observar que eu ainda não prestei atenção? O que eu tenho que experimentar? Porque a gente sabe que, principalmente nas competências comportamentais, não basta o cognitivo. Não basta você entender o processo. Você tem que experimentar para fazer ajustes. E essa é uma forma de ser inovador. Como também a questão de cultivar networking. Eu sei um conhecimento, mas eu troco com o outro, né? É o que a gente faz constantemente. Nós já fazemos isso, né? Intuitivamente, até pela relação de parceria. Puxa, como é que você pratica isso? Como é que você faz? E essa questão de fazer o networking, ela possibilita também que você aperfeiçoe a sua inovação e a sua criatividade.
E uma coisa interessante do livro, que eu também estou fazendo com a Bel esse raciocínio para a nossa profissão, só uma competência é cognitiva, que é associar coisas, né? Então, essa competência, ela está lá presente no cognitivo, mas 4 são comportamentais. Então, se elas são comportamentais, nós podemos aprender, nós podemos desenvolver. E esse é o nosso desafio agora, né? Até o próximo COINS, que eu também estou na comissão, né? Fui convidada para estar na comissão, nós queremos tornar isso visível. Porque nós sabemos que é preciso mostrar a ponte, né, para as pessoas. Elas precisam saber, puxa, quando lá na minha descrição daquilo que eu tenho de habilidade na minha profissão, quando se fala que eu tenho que ser uma pessoa que vou articular com os diversos níveis, ok? O que isso vai me possibilitar? Que eu faça networking, né? Que eu faça perguntas, que eu observe, que eu experimente funções novas. Então, tudo isso vai me possibilitar desenvolver o meu DNA de ser inovadora como profissional secretariado. Então, é apaixonante o tema, né? E nós já estamos apaixonados e queremos que o profissional secretariado também se inspire, né? Porque isso vai dar muito mais motivação e ele vai aflorar aquela criatividade que já está lá latente, como está em todo ser humano, em todo profissional. Basta daquela, né? Um outro tema também que é comum a todas as entrevistas é a questão de sair da zona de conforto. Então, assim, o mercado hoje ele exige o especialista generalista. Então, no caso do secretário ou secretária, ele faz uma boa graduação, ele tem todos, né, a sua preparação, mas ele, pelo que eu entendi, é despertar algo a mais. E como fazer isso, né? Atenção ao mercado, né? Participar de eventos, congressos, network. Exatamente. Network não é somente ter um monte de amigos ali no seu Facebook, não, né? de Não é de maneira alguma. As pessoas costumam falar sobre isso. Mas tudo isso funciona no mercado, a pessoa que está assistindo agora já tem uma noção bem interessante de como funciona o mercado. E à medida que as dúvidas surgem, né, forem surgindo, nós vamos encaminhar para os professores para as devidas, né, para sanar, né, os comentários. Com prazer, mas tem um tópico que eu tenho certeza que quem está assistindo agora está curioso para saber. Tá, e o salário do secretário executivo ou secretária executiva? Como que é? É bom, é ruim, é mediano? Em São Paulo é mais, aqui é menos? Como funciona? Bom, o salário, eu diria que em termos de piso normativo, eu acredito que o Sindicato do Estado do Paraná ele até consiga melhores negociações que o Sindicato de São Paulo. Talvez pela... não desmerecendo os estados, mas talvez porque São Paulo concentre um maior número de indústria e comércio, e aí a negociação para a gente ela fica muito mais difícil em termos de conseguir um salário normativo que seja bastante expressivo. Ou seja, o que eu estou falando de salários no estado de São Paulo? 1.142 para o nível médio e 1.600 para o nível superior. Ou seja, não dá para... o salário... seria o salário mínimo, né, da profissão. O salário mínimo da profissão. Não pode entrar... terminou a graduação, existe uma média salarial que é R$ 1.600 em São Paulo, no caso. Não é uma média salarial, ela é salário de ingresso da profissão. Ela está formada, o primeiro trabalho dela, ela tem um nível superior, então ela não pode entrar ganhando um salário menor que R$ 1.600. E para quem tem um nível médio, R$ 1.142. Agora, a questão, evidentemente, que 1.600 e 1.142, eles não correspondem a bons salários no mercado, porque, assim, eu tenho recebido oportunidades de estágio que elas giram em torno de R$ 1.400 para um estágio de 6 horas. Uhum. Então, não quer dizer que os 1.600 eles justifiquem não é o bom salário que a gente está falando. Para os profissionais que fazem carreira, que gostam, que estejam realizados dentro da profissão, a média salarial no estado, ela gira em torno de uns 7 ou 8 mil reais. Então, porque o 1.600 é para quem está começando. Exatamente. Não pode ganhar menos que isso. Não pode ganhar menos que isso. E para quem escolheu a profissão, ela vai descobrir a inovação dentro do secretariado, ela vai ser uma pessoa estratégica, ela vai buscar o seu autodesenvolvimento.
Eu vejo homologações que são feitas lá no sindicato, de homologações que chegam no teto de 20, 22 mil reais, evidentemente que não a sua maioria. Né? E elas até trazem uma média anual, aí, subindo um pouquinho as médias anuais para 12 mil reais de faixa salarial. Mas elas chegam a isso. Então, eu acho que o que é importante, são salários competitivos com gerências, diretorias de empresas de médio e pequeno porte, ou até mesmo o começo de carreira em empresas de grande porte. Então, eu entendo que são salários significativos para quem quer fazer uma boa carreira dentro da área de secretariado. Eu chamo a atenção a questão do salário, porque não que seja o principal mote, mas teve uma pesquisa esses tempos da Cato, né, que é uma agência de recolocação virtual, Sim. bem conhecida, né? Sim. E mostrou que o salário em si está em quarto lugar. Entra benefício, ascensão de carreira, né, todos os outros fatores. Relacionamento entra bastante nos critérios dessa pesquisa que foi realizada. Mas, como nós vivemos em um sistema capitalista, o pessoal vai ter essa dúvida. É legal falar que começa com média de 1.600, aí chega uma base de 7 mil, havendo casos de ser... dependendo do tamanho da empresa, até mais do que isso. E do tempo de execução da sua carreira, né? Então, quer dizer, ela está relacionada à questão do tamanho e do porte da empresa versus a sua dedicação e carreira dentro da área. Né? Então, quer dizer, você faz uma carreira dentro do secretariado, busca uma ascensão, você tem um plano de carreira dentro da empresa e você vai conquistando isso, porque às vezes o profissional espera que o RH resolva isso para ele também. E não é só o RH. Você também tem que mostrar e deixar aflorar as suas melhores competências para você ser valorizado como esse cogestor estratégico dentro da organização. Costumamos sempre falar nas aulas, né, na graduação e na pós, que você deve criar o seu valor no mercado. Sim. Então, se você pretende ingressar nessa área ou já trabalha como secretário ou secretária, perceba, por exemplo, quais são as línguas, né, por exemplo, questões de línguas, quais são as línguas que estão em evidência. Vamos imaginar que, eu não tenho um número exato, mas a maioria do pessoal que é formado em secretariado não possui domínio em mandarim, por exemplo. Sim. Se você correr atrás e for um especialista em mandarim, esse será o seu diferencial competitivo, aí você começa a valer mais no mercado. Exatamente. Em todas as áreas funciona dessa maneira, não fugiria na questão do secretariado. Exatamente. Bom, você teve aqui, nesses 30 minutos, uma prévia do que pode ser o futuro da sua carreira profissional, né? Agradeço a presença da Isabel Batista, que é presidente do Sincesp, Isso né? mesmo. Especialmente de São Paulo para o mundo, né, agora, né? E da professora Beth Delia, que além de autora, palestrante, coaching, né, tem participado bastante ativamente nessa área. Agradeço mesmo a presença de vocês. Nós que agradecemos a bacana. Oportunidade. É uma honra, né? Para nós também. Para a gente que é uma honra estar aqui, especialmente de São Paulo para o Inter. Melhor, né? Ficamos então por aqui. Lembrando, você acessa esse programa na TV Uninter no YouTube, no www.tendenciamercado.com.br e através do Twitter, @AquileJúnior, também eu disponibilizo ali os links de todos os programas. Basta solicitar, tirar dúvidas. Fique com Deus. Até mais. Penso, melhor seria não te ver, não te ouvir, não sentir, nem falar. Cego, surdo, mudo, tetraplégico de amar.